Tudo na paz com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro. E aqui a gente vai dar prosseguimento, tá? A nossa aula de Química, para você que está no 6º ano fundamental. A gente vai ver as propriedades específicas da matéria. Na aula passada a gente já viu as propriedades gerais, tá? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, o link está na descrição aqui do vídeo. A primeira propriedade específica que nós temos são as propriedades chamadas de funcionais, tá? O que acontece? São as substâncias que apresentam a mesma função química. Então, olha só, gente, as propriedades funcionais, a gente não vai entender completamente elas agora numa aula de 6º ano. A gente vai aprofundar ela mais no 1º ano do ensino médio, tá? Mas as propriedades funcionais são o seguinte: a gente pode pegar os materiais que existem na natureza e classificar ele de acordo com alguma função química que ele desempenha. A gente pode dizer, por exemplo, que determinado material é um ácido, que ele é uma base, que ele é um óxido, que ele é um sal, tá? Então a gente pode classificar de acordo com as funções químicas que existem. Por isso que a gente chama de propriedades funcionais, porque um material, por exemplo, que é classificado como ácido, ele não vai ser classificado como uma base. Então é uma propriedade específica daquele material. Por exemplo, olha, uma das funções químicas que nós temos são os ácidos. Os ácidos, eles têm como característica apresentar sabor amargo, tá? É uma característica dos ácidos, mas as bases já não vai ter essa característica, entendeu? Então são propriedades funcionais, de acordo com a função química que ele desempenha. Beleza? Então a gente vai ter um aprofundamento disso no 1º ano do ensino médio. Mas sabe que a gente pode classificar os materiais de acordo com a função química que ele desempenha. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, a gente tem as propriedades organolépticas. Propriedade organoléptica é bem tranquilo, tá, pessoal? A gente vai utilizar os 5 sentidos que nós temos, né, que são a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar, para descrever um material. Por exemplo, através da visão, posso dizer, o material ele é verde, o material é vermelho. Então, varia assim. Através do olfato, eu posso dizer, aquele material tem um odor bem forte, ele tem um odor semelhante a tal coisa. Então, a gente vai o quê? Utilizar os nossos 5 sentidos para descrever um material, tá? Descrever as características de um material. Elas são propriedades organolépticas, são propriedades específicas, porque cada material vai ter uma coisa. Um material que é verde não vai ter a mesma característica de um material que é azul. Então, são diferentes as colorações. Então, a gente vai dizer isso através das propriedades organolépticas. Tranquilo, pessoal? Bem simplesinhos aí. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem a terceira propriedade específica, é o ponto de fusão, e a quarta é o ponto de ebulição, tá? O ponto de fusão, gente, é bem tranquilo. Ele é a temperatura que ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, olha só, gente, cada material na natureza ele tem o seu ponto de fusão. O ponto de fusão é uma temperatura específica aonde vai ocorrer a passagem de um estado físico para outro. No caso aqui é o estado sólido para o estado líquido. Então a água tem o ponto de fusão dela, o cloreto de sódio tem o ponto de fusão dele, o ferro tem um ponto de fusão. Então cada material vai ter uma temperatura no qual vai ocorrer a mudança, a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente chama isso de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição, pessoal, é a temperatura que ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E assim como o ponto de fusão, cada material tem o seu próprio ponto de ebulição. Então o ponto de ebulição é a temperatura que vai ocorrer a mudança de um estado líquido para o estado gasoso da matéria. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, bem fácil. Por isso são propriedades específicas, porque cada substância, cada material vai ter o seu próprio ponto de ebulição, o seu próprio ponto de fusão. Beleza? Aqui da propriedade específica da matéria, gente, é a propriedade que talvez vocês vão trabalhar muito em cálculo, aí, principalmente no 1º ano do ensino médio, que é a densidade, tá? A densidade é a relação, ou seja, ela é a divisão da massa pelo volume. A gente já viu que a massa é a quantidade de matéria. Então, se você tem lá um material, vamos dizer que você tem um ferro ali, tem uma barra de ferro lá. Então, você joga aí na balança e tira a massa dele. Aí você coloca aqui, massa. Aí você pega o volume que ele ocupa. Vamos dizer que o volume dele lá é 20 ml, sei lá, ou 40 ml. Então é isso. Você vai pegar a massa, que é a quantidade de matéria dele, dividido pelo espaço que ele ocupa, que é o volume. Então a densidade, D minúsculo, vai ser a massa pelo volume, tá? E grave bem essa fórmula, tá, pessoal? Essa fórmula aqui, vocês vão trabalhar muito cálculos com ela no 1º ano do ensino médio. Então, pessoal, voltando aqui, a gente vai ver aqui mais algumas propriedades específicas da matéria, tá? Vou dar um pequeno espaço para você copiar aí, caso você queira, tá, galera? Então, olha só. Voltando aqui, a gente tem as 6 propriedades específicas da matéria, que é chamada de solubilidade. Solubilidade é bem tranquilo, vocês conhecem. É a característica que um material possui de dissolver outro material, tá? Então, por exemplo, a água e o sal. Se você pegar, na sua casa, um copo com água e jogar sobre ele uma certa quantidade de sal, você vai ver que o sal ele vai se dissolver na água, ele vai na tua visão desaparecer, você não vai mais ver o sal. Então essa propriedade é chamada de solubilidade, é quando o material dissolve dentro dele outro material.
beleza? Bem tranquilo aí, sem novidade. Gente, próxima propriedade específica da matéria é a dureza, tá? Dureza é a capacidade que a matéria apresenta de riscar outra matéria. Então, olha só, um material ele pode riscar outro material. Por exemplo, aqui, a pedra ela arranha o vidro. Se você pegar uma pedra e você riscar um vidro, você vai perceber que a pedra ela vai arranhar o vidro. O que significa isso? Significa que a pedra ela é mais dura que o vidro, tá? Numa linguagem mais química aí. Então a dureza é isso, um material pode ser riscado por outro. A gente chama isso aí de dureza. Seguindo aqui a gente tem essas últimas 3 propriedades que se aplicam mais especificamente aos metais, tá? A gente tem a tenacidade, a ductibilidade e a maleabilidade, tá? A tenacidade, entre aspas, seria a força necessária para romper o material. Então, é quanto tem que aplicar para que o material ali, ele se rompa. Isso a gente chama de tenacidade, tá? Essa força aí necessária para a gente fraturar o material. A gente tem também a ductibilidade, tá? A ductibilidade é quando eu pego metais, principalmente eu pego metais e transformo em fios, tá? Por exemplo, se eu pegar o cobre, eu posso fazer fio de cobre. Se eu pegar o ferro, eu posso fazer fios de ferro, tá? Os arames aí, muito conhecido. Então, a gente chama isso de ductibilidade. E a última propriedade específica, gente, dessa aula aqui é a maleabilidade, é a capacidade de moldar um material. Por exemplo, eu posso deixar o material na forma que eu quero. Isso se aplica muito especificamente aos metais. Então, por exemplo, posso pegar um metal e fazer ele uma barra de ferro, posso fazer ele em forma de triângulo. Então, os metais eles têm essa característica de serem moldáveis, tá? Eu posso deixar ele na forma que eu quero. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu venho pedir encarecidamente que você se inscreva nesse canal. A gente vai ter um curso completo aqui de Química para você que está no Fundamental. A gente está aqui nas aulas do 6º ano, a gente vai ter aula de 7º e assim por diante. Beleza? Se gostou, não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!